Cumprimentamos nossos queridos irmãos internautas com a paz bendita do Senhor Jesus Cristo. Hoje, terça-feira, culto de ensinamento da doutrina da Palavra de Deus, nós estaríamos realmente um culto normal com a igreja, mas como estamos fazendo nesta live, estamos crendo que você aí do outro lado já estava esperando esse momento para nós iniciarmos então o nosso culto de doutrina. Está conosco aqui a missionária Patrícia e também a irmã Cleni e o Gunnar, que vai tocar violão aí, nos ajudar a cantarmos. Eu convido os irmãos para nos ajudarem aí, cantando o hino 126. Também está conosco a irmã Cristina. E nós estamos aqui apenas em algumas pessoas, cumprindo com aquilo que está determinado pelas nossas legislações. Que Deus abençoe os irmãos na continuação dessa live. Convido então a irmã Patrícia para iniciarmos cantando o hino 126. Também desejo saudar a todos com a paz do Senhor. Bem-aventurado que confia no Senhor como fez Abraão. Ele creu ainda que não via, e assim a fé não foi em vão. É feliz quem segue fielmente nos caminhos santos do Senhor. A tribulação é paciente, esperando no seu Salvador. Os heróis da Bíblia Sagrada não fruíram logo seus troféus, mas levaram sempre a cruz pesada para obter poder do céu. E depois saíram pelo mundo como mensageiros do Senhor, com coragem e amor profundo, proclamando Cristo Salvador. Quem quiser de Deus terá coroa, passará por mais tribulação. Às alturas santas ninguém voa, sem as asas da humilhação. O Senhor tem dado aos seus queridos parte do seu glorioso ser. Quem no coração for mais ferido, mais daquela glória há de ter. Quando aqui as flores já fenecem, as do céu começam a brilhar. Quando as esperanças desvanecem, o aflito crente vai orar. Os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação, e do céu as lindas melodias se ouviram na escuridão. Sim, confia tu inteiramente na imensa graça do Senhor. Seja de ti longe o desalento, quem confia no seu santo amor. Aleluia, seja a divisa do herói e todo vencedor. Que do céu mais forte vem a brisa, que te leva ao seio do Senhor. Aleluia. Graças a Deus, a brisa que nos leva ao seio do Senhor é o nosso querido Espírito Santo. Amém. Uma das
característica do Espírito Santo é como o vento. Ele é uma brisa que nos leva ao seio do Senhor. E nos diz a Bíblia que Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Eu gostaria de, nesta oportunidade, agradecer a Deus pela vida dos nossos irmãos aqui da cidade de Barão de Cotegipe, que estão participando desta live. Eu quero agradecer a Deus pelos irmãos que têm ligado de vários lugares, cidades pelas quais nós já passamos trabalhando e que têm ligado, falado que estavam com saudade de nos ouvir, pregar a palavra. Eu sei que nós não temos condições de sermos aquele Valdir lá do púlpito, porque eu tenho uma característica bastante evangelística e às vezes eu me enfervoro e dou uns pulinhos aí. Tem alguém pedindo, lembrando dos pulos do irmão Valdir e dos gritos de aleluia. Eu continuo dando aleluia, eu continuo dando glória a Deus, porque ainda Jesus Cristo não voltou buscar a sua igreja e nós precisamos conclamar o seu poder, a sua graça e a sua misericórdia. Nós estamos, então, diante de uma palavra de ensino hoje, e eu gostaria de ler juntamente com os irmãos no livro de Juízes. Juízes, no capítulo 16 de Juízes, nós vamos ler o versículo 5. Capítulo 16 de Juízes, versículo 5. Nos diz assim a palavra do Senhor: os príncipes dos filisteus subiram a ele, ou então subiram a ela, e lhe disseram: persuade-o e vê em que consiste a sua grande força. E como poderíamos assenhorar-nos dele e amarrá-lo para assim o afligirmos, e te daremos cada 1.100 moedas de prata. Até aqui a palavra do Senhor. Nós estamos diante de uma passagem muito conhecida, aonde um dos nossos juízes, Sansão, estava vivendo uma das épocas mais abençoadas da sua vida. Você que é crente, você que conhece esse tempo, o tempo da graça, o tempo do poder, tempo da misericórdia. Eu quero lhe dizer aqui nesta oportunidade que nós poderíamos, estamos vivendo numa época bem difícil, poderíamos ler aqui, geralmente se faz isso, lermos palavras que podem ser de autoajuda, podem ser palavras que ânimo, palavras de poder, proteção. Mas hoje, como é um culto de ensino, eu quero meditar um pouquinho com você e perguntar para você que está aí do outro lado: em que consiste a tua força? Em que consiste essa autoridade que você exerce e que você já exerceu
que muitas vezes até está num memorial, talvez já ficando para o esquecimento. Eu quero te perguntar, como está hoje a tua força? Aquilo que você recebeu naquele dia em que você aceitou Jesus como teu Salvador. E que as pessoas viam algo poderoso na tua vida. Viam o brilho do Espírito Santo e muitas pessoas diziam: o que tu tem? Quem é você? Como que tu consegue ter essa paz, essa felicidade? Alguém que te conheceu e que sabia de onde você saiu. Muitos deles fazem esta pergunta: em que consiste a tua força? Como é que tu chegou nesta posição? Queridos irmãos, nós sabemos que essa passagem bíblica, ela vai falar de Sansão. Sansão tem a exemplificação daquele crente que acha que Deus estará sempre com ele. E que depois de recebida a bênção, não precisa mais nada, ele já está abençoado. E o inimigo gosta disso. Ele sempre tentou insistir em tirar esse poder de cada um de nós. Vocês conhecem a passagem de Sansão? Ela é uma passagem que nos traz um certo exemplo, mas nós podemos ver na pessoa de Jesus Cristo, né? Lá no capítulo 4 de Lucas, nós lemos ali que o inimigo investiu contra Jesus. E Jesus foi se defendendo com a palavra, com a Bíblia Sagrada. Ele foi se esquivando dos ataques do adversário com a palavra, a ponto de chegarmos ali no versículo 13, nos diz a Bíblia: e Satanás o deixou. E eu gosto de uma tradução que fala até o momento oportuno. Nessa leitura que tenho aqui, diz: e Satanás o deixou até uma outra oportunidade. O inimigo das nossas almas, ele não desiste. Ele vai continuar querendo saber em que consiste a tua força. E todos nós sabemos, meus queridos irmãos, que a nossa força, ela consiste na obediência ao nosso Deus. A nossa força consiste em estarmos de bem com o Senhor. A Bíblia nos diz que Samuel, quando ele expressou a sua bênção, ele disse: o Senhor me deu largueza, porque sempre teve prazer em mim. Aleluia. Amém. Será que o Senhor está tendo prazer nas nossas vidas? Meu Deus. Será que o Senhor consegue dizer como ele disse para Abraão: sim, se tu uma bênção? Aleluia. Aleluia. Nós estamos falando com os nossos irmãos. Estamos falando com pessoas
que conhecem a passagem de Sansão, esse homem forte, esse homem com grande capacidade e a ponto do inimigo respeitá-lo, rugindo como um leão ao redor, tentando achar um momento para tragá-lo. Mas ele, enquanto estava mantendo as verdades de Deus na sua vida, o inimigo não tinha condições. Quero dizer para você, meu irmão, a tua força consiste em tua comunhão com Deus. Jamais nós iríamos vencer, chegarmos aonde chegamos, fazermos o que temos feito, olhando para os nossos filhos, olhando para a nossa casa. Talvez você está olhando hoje para aquilo que você já recebeu. E as pessoas perguntam, mas da onde vem isso? Vem da tua fidelidade, vem da tua fé, vem da tua entrega a Deus. E se você continuar assim, você vai crescendo, crescendo cada dia mais. Aleluia. Tem um corinho que nós usamos cantar, diz, subindo, 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 cada dia mais. Porque subindo e descendo, nós nunca chegaremos. Subamos, subamos, cada dia mais. Aleluia. Aleluia! E se nós estivermos guardados debaixo das mãos do Senhor, aleluia, um crente convertido não dá esse lugar que esse homem chamado Sansão deu. Nos diz que eles foram à casa de uma mulher prostituta e fizeram uma proposta para ela. Você convença ele em que consiste a força deste homem. Nosso querido pastor João Ferreira Filho, ele sempre nos citava um pensamento que dizia, me diga com quem tu anda, que eu te direi quem tu é. Ali estava o começo do fracasso desse homem chamado Sansão. Escolheu pessoas erradas para conviver por causa dos seus apetites carnais. Tenha cuidado, meu irmão, tenha cuidado, minha irmã, com quem você anda. Com quem você está repartindo as coisas que Deus tem te dado. E nesta oportunidade, neste culto de ensinamento, nós estamos aqui porque esse homem se envolveu. O problema da concupiscência, essa concupiscência insaciável de Sansão, fez com que ele passasse por essa prova tão terrível, a ponto de tudo aquilo que Deus havia lhe dado, ele pensou que não perderia. Quando chegou um momento, ele confessou. Primeiro brincou, primeiro contou que a força estava aqui, estava ali, e começou com mentiras. Ó, meu querido irmão, nem de brinquedo você não esteja mentindo. Ele começou a brincar e mentir para Dalila. E parece que as suas forças foram enfraquecendo. A ponto de chegar um momento em que ele não se notava que ela queria o seu mal. O inimigo não quer o teu bem. O inimigo não quer ver você com esta força, com esse triunfo, com essa alegria, com essa paz. Ele quer que você seja como esses artistas
artistas de novela, que às vezes choram sem motivo, que às vezes sorriem, mesmo que não estejam alegres. Eles são artistas, eles estão representando, mas você, minha irmã, você, meu irmão, a tua vida é real, é verdadeira, e as pessoas têm inveja de ver você prosperando, de ver você vencendo, de ver você com a cabeça levantada, teus filhos com saúde. Não deixe o inimigo minar a tua força espiritual. Amém, Jesus. E quando ele disse, a minha força vem dos meus cabelos, porque nunca passou uma navalha. Ali naquele momento, ele estava dizendo uma verdade. Mas essa verdade foi para ele a mais dolorida que ele já pôde passar. Aquela mulher deixou ele dormir. E na hora do sono de Sansão, ela cortou os seus cabelos. E gritou, Sansão, os filisteus vêm sobre ti. E ele naquele sentimento de riso. Eu quero dizer para você, nunca menospreze o teu adversário. Ele vai ter um meio de fazer você perder tuas forças. E ele, com aquela forma zombeteira, pensou mais uma vez. Mais uma vez, o Senhor me valerá. E não sabia ele que já não tinha mais força. Meu Deus. Que já tinha perdido suas forças. Que Deus tinha virado as costas para ele. Porque Deus, meus irmãos, é amor, mas ele também é justiça. Nós temos uma passagem bíblica que diz, lembrai-vos, pois, da bondade e da severidade de Deus. E agora nós podemos ver Sansão passando por esta grande luta. Os inimigos não tiveram compaixão. Vazaram seus olhos. Meu Deus. Zombaram da sua vida. Misericórdia. Não seja um crente que sirva de zombaria, mas seja um crente vitorioso. Eu gostaria de ler um versículo que está no nosso livro de 1 Coríntios, capítulo 10, e versículo 11. Aqui é uma passagem muito importante. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 11, diz assim, tudo isso lhe sobreveio como figura, e estão escritas para aviso nosso. Isso que aconteceu com Sansão foi um exemplo. Exemplo não agradável, mas foi um exemplo. Por isso que eu digo, não procure somente nesses dias em que estamos aí em quarentena, como se usa dizer. Não procure somente textos confortantes. Procure entender o porquê que Sansão sofreu essa dificuldade. Procure entender por que tem passagens bíblicas. É para aviso nosso. No livro de Ezequiel, lá no capítulo 33, é uma passagem extremamente conhecida também dos crentes em Cristo Jesus, que nos diz, capítulo 33, versículo 5, e ouvindo o som da trombeta, e não se deu por avisado, o seu sangue será sobre ele, mas o que se dá por avisado salvará a sua vida. Veja, meus irmãos, nós olhando para a vida de Sansão, nós podemos ver que isso nos serve de aviso. Jamais você venha brincar com as coisas
coisas sérias. Tem pessoas que não valorizam o que Deus já lhe deu. Quando você aceitou Jesus, tu tinha uma bicicleta. E nem bicicleta não tinha muitas vezes. Você pagava aluguel. Hoje você tem casa própria. Hoje você está debaixo da misericórdia de Deus, desfrutando de coisas lindas e sensacionais que Deus te alcançou. Mas você está brincando com a vida espiritual. Você está pensando que é a tua força que te conseguiu isso. E vai chegar um momento que o inimigo vai conseguir a saber em que consiste a tua força. Mas nesse cair de tarde, nesta terça-feira, eu quero dizer para você que todos os textos bíblicos, eles servem para aviso nosso. Eu quero lembrar os irmãos que houve uma certa guerra entre Josué e uma cidadezinha pequena chamada Ai. Está lá no livro de Josué, no capítulo 7. A Bíblia nos diz que eles vinham de uma grande vitória. Vinham vindo de algo extraordinário que tinha acontecido. Os muros de Jericó foram implodidos, caíram por terra. Israel estava tendo o auge das suas vitórias. E nos diz a Bíblia que Josué enviou os seus mensageiros, homens que estavam a seu serviço, para saber como era essa terra de Ai. E quando eles chegaram ali, eles olharam a terra, olharam seus moradores, e veja só o que esse mensageiro de Josué disse. E voltaram a Josué e disseram: não suba todo o povo, subam apenas alguns, uns 2.000, 3.000 homens, e você ferirá Ai. Não fadigues ali todo o povo, porque são poucos os que são os inimigos. Aqui está mais uma vez a comprovação que você não deve menosprezar o adversário. É algo que nós podemos chamar hoje de salto alto. As pessoas já venceram, já tiveram grandes batalhas e já venceram. Mas você saiba que o nosso adversário, ele tem estratégias. Eu não estou aqui elogiando ele, eu quero dizer que ele não dorme e que nós também não podemos dormir. Nós precisamos estar escondidos debaixo da potente mão do Senhor, para que em tempo algum nós venhamos estar sendo bombardeados e atacados e alvejados pelo nosso adversário. Aqui este salto alto, esse menosprezo do adversário. Nós somos muito mais bons, nós somos mais capazes. Não fadigue o povo. Olha, meus irmãos, essa história aí de não fadigue o povo, ela está se espalhando por todo o tempo. Tem pessoas que vêm na escola dominical e dizem assim: eu não vou levar meu filhinho, está dormindo, coitadinho, vou deixar. Não vou fatigá-lo, levar na escola dominical. E como é que ele vai crescer no conhecimento? A Bíblia diz: ensina o menino o caminho que deve andar, e quando crescer, não se desviará dele. Eu quero te dizer em nome de Jesus, há vários adversários que vão tentar de todas as formas
com que nós trabalhe de uma maneira despreocupada. Você deve estar ciente de que tu pertence ao exército do Deus vivo. Aleluia. E que o nosso adversário está rugindo como um leão procurando alguém para tragar. E nessa oportunidade, eu fico pensando, falando ainda em Josué, me faz ler mais um pedacinho aqui, dizendo que Josué ouviu as palavras desse mensageiro. Vocês lembram quando Moisés mandou mensageiros e que era 12, 10 trouxe palpite errado? Cuidado com quem está te dando palpite. Quem é que está orientando a tua vitória, a tua jornada? Às vezes até parece que é bom. Hoje parece que nós vemos os mensageiros, os profetas que andam por aí, profetizando até mesmo exageros, colocando doenças que a pessoa não tem, para dizer que curou, sensacionalismo, dando palpites dentro das igrejas, e muitas vezes as pessoas pegam hábitos errados, esquecem de ir para a oração. O Josué, se tivesse ido orar, Deus teria iluminado a sua mente e ele não teria esse prejuízo que tiveram quando atacaram a cidade de Ai, uma pequena cidade. Eles tiveram uma tremenda decepção, porque os inimigos lhe resistiram, atacaram, e o defeito estava no mesmo defeito de Sansão. Brincaram com as coisas de Deus. Deus havia dito, o anátema vocês deixem, não peguem nada de Jericó. E quando uma família, chamada a família de Acã, esse homem confessou com a sua própria boca, dizendo: eu vi uma capa babilônica, eu vi prata, eu vi ouro, e não resisti à tentação. Cuidado, meu irmão. O inimigo pode estar aí derrotando a tua vida por causa das tentações. Agora ele confessa, e Josué descobre o motivo por que haviam tomado aquela grande descarga de violência. Por quê? Porque aquele mensageiro disse assim: tem dó de ti mesmo, tenha dó dos soldados que pelejaram, também pelejaram, o muro caiu por terra, eles invadiram e tomaram aquela cidade, estava desmaiada de pavor, porque neles estava a obediência. As tuas vitórias e as minhas vitórias não é pelos nossos méritos, é pelo poder que Deus tem para nos abençoar. Cuidado. Não tenha dó de ti mesmo. A Bíblia diz assim: aquele que amar a sua vida, perderá. Mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, achará. E que nesta oportunidade, eu quero fazer, junto contigo, uma oração. Para que esses conselheiros que andam batendo de porta em porta, procurando deixar um evangelho sensacional, sem cuidado, não sejamos como Sansão, que brincou com a sua autoridade que vinha dos céus e não era dele.
Ele disse, eu sou nazireu. Quando ele diz, eu sou nazireu, ele disse, eu tenho um poder que vem de Deus. Eu tenho uma missão divina na terra. Você é minha irmã, meu irmão, obreiro que está me ouvindo. Você tem uma missão divina na terra. Você não pode simplesmente pensar que você bota a enfermidade que você tira. Que você balanceia o casaco e derruba as pessoas. Deus vai tratar contigo. Você precisa dizer para a igreja, nós temos um adversário e esse está procurando cada dia derrubar e tirar a nossa força. E se ele tirar a nossa força, nós não somos nada. Quando foi descoberto o pecado de Acã, ele confessou. Ele sofreu a repreensão necessária. Você não é um Acã. Você simplesmente está lendo uma passagem que ficou para aviso nosso. Você pode te arrepender e Deus não executar juízo contigo. Eu lembro uma certa oportunidade que eu estava em culto doméstico, há muitos anos atrás, e quando levantou-se uma profeta profetizando, e profetizando casamento, profetizando prosperidade, profetizando vitória para esse, vitória para aquele. Já tinha profetizado mais ou menos por 5, 6, quando ela chegou em mim. Eu lembro que eu era novo convertido, presbítero da igreja. O Espírito Santo tomou a minha vida, levantei a mão e disse, espírito de mentira, sai dessa mulher. Aquela mulher caiu no meio da sala. Eu quero dizer para você, cuidado com essas coisas que estão por aí. Esses mensageiros que dizem, dá para ir fazer assim, dá para fazer de outro jeito. Seja um Josué, conserte os teus caminhos. E o Senhor vai estar te dando vitória completa. Deus vai estar abençoando a tua vida. E o inimigo das nossas almas será derrotado. Por quê? Porque você é um servo de Deus. E a tua força consiste em estar escondido debaixo da potente mão do Senhor. Nós queremos agradecer a Deus pelos nossos irmãos que estão acompanhando, ali da cidade de Ponte Preta. Aleluia. Deus abençoe, meus irmãos, aí de Ponte Preta. Amém. Esses irmãos poderosos, missionários que estão ali. Deus os abençoe. Também São Valentim. Irmãos aí de São Valentim, que a bênção de Deus, que a glória de Deus seja sobre vocês. Que nós possamos, através desses exemplos aqui, que não são benéficos, mas que são escritos para aviso nosso. Também de Erechim, tem irmãos de Campinas do Sul, tem irmãos de Sarandi, irmãos de Augusto Pestana. Eu já saí de Augusto Pestana faz mais de 20 anos. Mas acho que Augusto Pestana ainda não saiu do meu coração. Que Deus abençoe os meus irmãos aí da cidade de Augusto Pestana. Também a cidade de Áurea, irmãos queridos, por onde já passamos. Que Deus os abençoe, os irmãos aí de Áurea. Não vamos mencionar o nome de todos vocês, mas que Deus abençoe, que estão participando dessa live. Também lá de Porto Alegre. Deus abençoe os irmãos porto-alegrenses, os irmãos que estão aí gemendo na oração. Que Deus os abençoe. Também os irmãos aqui de Barão de Cotegipe. Vamos orar. Vamos pedir que Deus nos dê a graça de recebermos aquele poder que vem do céu. E o nome dele vai ser glorificado em nossas vidas. Nosso Deus e nosso Pai. Aqui estamos, Senhor, juntamente com esta multidão que se reúne dentro do seu lar, em frente à
o seu computador, em frente à tela do seu celular, que estão agora participando desta oração. Eu quero te pedir que esse engano que Sansão sofreu não venha acontecer conosco. Esse menosprezo que os teus filhos ali do passado, chamado Josué, e a seu grande exército, não venha sofrer, ainda que depois do concerto, aí se tornou uma cidade derrotada. Ele cima com Deus, e nesta hora, Senhor, nós lhe pedimos, perdoa as nossas ofensas, perdoa os nossos pecados. Não estamos desejosos de fazer com que esse corpo seja preservado, mas que ele seja fatigado. A Bíblia nos diz: levantai-vos e andai, porque não é aqui o vosso descanso. Deus, ajuda a tua igreja a enfrentarmos esses dias que estamos passando, e que tudo seja para a honra e para a glória do teu santo e maravilhoso nome. Eu quero pedir, abençoa esse irmão que está enfermo, esta irmã que está agora crendo na oração da fé. Eu repreendo a enfermidade, eu repreendo esta paralisia agora, eu repreendo esse espírito de enfermidade, eu repreendo este mal que atingiu esta casa, em nome de Jesus. Esta igreja, ela vai continuar em pé pelo poder do nome de Jesus Cristo. Deus, abençoa este pastor, abençoa este obreiro, abençoa este cantor, abençoa o teu povo, Senhor, para que o inimigo das nossas almas venha bater em retirada e nós continuarmos a nossa jornada, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe, meus queridos irmãos. Estamos nesse momento encerrando este momento de meditação juntamente contigo. Na próxima live, talvez quinta-feira, nós estaremos novamente às 7h30, iniciando mais uma programação para que você, junto conosco, acompanhe essa passagem bíblica que é divina e que nos ajuda. Em nome de Jesus.